Ou quando você ouvia alguma coisa, Tá. via, aí você ficava com Isso é medo? importante eu falar aqui, porque é uma coisa muito séria. Eu cheguei a psiquiatra e psicólogo, que a minha mãe achava que aquilo não era muito certo. É lógico, é evidente. Você pega uma criança de 7 anos, 8, vai, que eu já tinha 8, e falava, ela não aceitava, né? Uhum. Ah, não, tem alguma coisa errada, então vou buscar ajuda, né? As ajuda psicológica. E na realidade, não achava nada. Quer dizer, eu não tinha nada. Eu era uma criança saudável como qualquer outra. Eu brincava, eu conversava, eu tinha amiguinhos, enfim. Dentro da minha faixa etária, eu estava ok. Não tinha nada que abonasse. Só que eu tenho alguns fatos que eu posso até relatar um aqui, se você me permite, que Sim. foi uma coisa muito assim que me marcou muito, né? E mexeu muito com a questão orgânica também, não só física e emocional, psicológica. Mas assim, de a minha mãe receber pessoas dentro de casa e eu falar para minha mãe, não confia nela. Agora, uma menina de 8 anos, 9 anos, eu tinha 9 já, vai. Falar para uma mãe, não confia nela, ela não. Eu falava, teve uma senhora que foi na minha casa e eu falava, ela não é do bem. E a minha mãe dizia assim, mas como não, não menina? E eu, pior que na nossa, né? Porque a criança, ela vai falar. Ela falou, não fala isso. Ela falava, não, não fale isso. E às vezes eu soltava perto da pessoa. Uhum. Então teve um caso muito Que a interessante. criança não tem ainda a Você não hipocrisia do filtra. adulto, né? Não, você não filtra. Você não vai filtrar. E eu não filtrava, né? Teve uma ocasião que a minha mãe emprestou uma estola de pele, eu nunca me esqueço isso. Nunca me esqueço. Ela, uma mulher que ela não conhecia, levada por uma amiga dela, para ir para um casamento. E quando ela entrou lá, eu falei para minha mãe assim: não empresta para ela. Ela disse: mas como assim? Na frente da pessoa. Eu falei: não, não empresta, você não pode emprestar. Eu falei, como assim não posso? Eu falei assim: não, porque ela não é uma pessoa. Não, não pode, ela não é boa. Eu falava isso. Né? E essa estola, minha mãe emprestou, essa estola, quando veio dividir, que ela trouxe de volta, ela estava toda picotada. Caramba. Depois a minha mãe foi entender que ela tinha se envolvido no casamento com a briga. No casamento que ela foi. Aí, se me permite falar aqui, é uma coisa muito séria, mas é verdade. Ela era amante do rapaz que estava casando. Então, como é que eu tinha essa sensibilidade? Uhum. Né? Da onde? Então, ela dizia que eu criava. A minha mãe diz assim, você cria tudo isso, você tem uma imaginação, da onde você tira isso? Mas já era... Mesmo vindo a comprovação depois, né? Mesmo vindo a comprar... Porque depois veio, ela olhava pra mim e aquilo me fez muito mal, aquele dia que eu falei. Porque eu fiquei ruim, né? E a minha mãe não achava que não... Como que eu podia falar uma coisa dessa? Uma criança de 8 anos falar uma coisa dessa? Né? Então, isso realmente era uma coisa... A mediunidade desequilibrada dessa forma, e lógico, é evidente, você... Às vezes uns nascem, né? Médiums, não tem como. Já vem com essa programação. E tem outros que eles vão assim, cada passar do tempo, vão adquirindo, vai Vai desenvolvendo? desenvolvendo, vai criando uma possibilidade ali de trabalhar como médium. Mas assim, aquele que vem com compromisso, como foi dito para mim, né, no Guarujá, uma pessoa que eu gosto muito, prezo muito, né, que é o João Elias, falar dele aqui, né, que ele falou, olha, não tem o que fazer. É compromisso. É isso Não mesmo, dá pra correr. é um compromisso, é um compromisso. Mas até chegar a tudo que a gente, né, vai falando e vai trazendo de conhecimento, aí. E quando você foi se aproximando mais da doutrina espírita, depois que passou essa fase um pouco mais de afastamento, Sim. como que foi melhorando? Ah, sim. É assim, depois eu namorei, depois me casei e ainda continuava com esses problemas. Só que na vida adulta eu já procurava alguns benefícios dentro da doutrina, mas mesmo assim me afastava, Uhum. né? Porque é aquela coisa, você vai, faz bem, aí você sai. Aí fica um tempinho, aí você começa a acontecer algumas coisas, algumas ocorrências, volta de novo. E assim vai indo. Até a gente pôr o pé no chão e falar, alguma coisa tem que ser feito. Porque você ainda continua com a questão da mediunidade. O médium é médium 24 horas, você não vai deixar de ser. Médio não é só médio na casa espírita. Na casa espírita. E até em outras religiões, né? Até em outras religiões.
em qualquer lugar, porque todos nós somos médiums. E cada um de nós num estágio de evolução aí para a mediunidade. Então, aí eu fui procurar ajuda. E uma dessas ajudas, que eu fiquei em um momento muito difícil, que eu fiquei bem assim, né, com problemas até de obsessão, aí eu fui cair, lógico, lá no Emmanuel, onde eu tô até hoje, graças a Deus, né, a casa que é do meu coração. E casa que eu amo, uma casa que me dá toda a sustentação dentro da doutrina, né, do Espiritismo, e fundadas pela nossa irmã Lourdinha Sacoche e a nossa irmã Terezinha de Mello. E foi ali que eu as conheci, né, levado pela minha mãe que me levou, mas ela não ficou. Eu fiquei, mas ela não ficou. E aí ela começou a conversar muito comigo, ela conversava muito comigo. Ela falava para mim, Adriana, calma, que tudo isso, no seu devido tempo, vai passando. Isso, a Lourdinha. A Lourdinha. A nossa irmã Lourdinha. E eu chorava, eu lembro que eu chorava. Eu cheguei a dizer, Éder, uma vez para ela, que eu não queria. Cheguei a falar para ela, eu não queria. Ou seja, eu tava dizendo assim, eu não queria esse compromisso. Uhum. Que é uma das questões de provas, expiações, que a gente pode falar nessa noite, nós vamos falar, mas entra na questão da mediunidade. Se você tem isso, é porque você tem alguma coisa que você está resgatando, alguma coisa que deixou lá e você está trazendo para cá, nessa encarnação. E ela dizia que não, que uma hora eu ia ver tudo de maneira diferente. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.